Olá, seja bem-vindo novamente. Então, aluno, sem demora, vamos continuar no nosso assunto. Nós, no módulo anterior, falamos de EPI, EPC e da tua responsabilidade que você vai ter daqui para frente. E agora nós vamos falar de outras condições que também envolvem essa questão de segurança dentro do trabalho. Então, vamos lá para a nossa apostila aqui. Olha só, PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. O que seria um PGR, basicamente? É você levantar os riscos do local, que é o inventário, e criar uma solução para aqueles riscos, que é o plano de ação. E baseado nisso é fazer o devido gerenciamento, ou seja, a gestão. O Programa de Gerenciamento de Riscos é a materialização do processo de gerenciamento de riscos ocupacionais por meio de documentos físicos ou por sistema eletrônico, visando a melhoria contínua das condições da exposição dos trabalhadores por meio de ações multidisciplinares e sistematizadas. Então, olha só, você, cipeiro, que quer entender melhor sobre os riscos do local, procura ver com o engenheiro de segurança ou técnico de segurança do local sobre o PGR, principalmente se for um canteiro. Por que isso? Porque geralmente esse documento aqui, ele também é utilizado não somente para canteiros, mas para outros ambientes de trabalho, porque ele é um documento muito rico. Então, ou seja, muitos outros segmentos de atividades, de empresas, estão adotando esse documento PGR. Por quê? Porque ele fala tanto dos riscos do local, como da ação necessária. Então, procura saber se no teu ambiente de trabalho, caso não seja um ambiente de obra, de construção civil, se tem PGR. Se não tiver, peça desse profissional de segurança o documento que trata da saúde do pessoal, justamente para saber se está em conformidade ou se não está, se a condição está favorável ou se não está. Por exemplo aqui, olha só, vamos fazer uma análise de risco. O rapaz está vindo todo distraído, olha o que tem aqui, ó, um buraco. Poxa, vai dar só um passinho para frente. Se ele der só um passinho para frente, ele vai cair aonde? No buraco. Então, Cipero, é essa questão que você tem que entender. Que daqui para frente, essas responsabilidades, essas falhas, essas obrigações voltadas à saúde e segurança de todas as pessoas no ambiente de trabalho, também agora vai competir a você. Então, por exemplo, aqui, o que a gente poderia fazer? Botar um EPC aqui, né? Bota uma barreira, crio um meio de condição que impossibilite esse rapaz aqui de cair no buraco, porque a consequência é fato. Olha só aí, ó. Distração pode levar também o quê? A acidente, assim como também excesso de confiança. Vamos lá? Outra coisa, Cipero, que é muito importante você entender. Tá vendo essa escada aqui? Aparentemente ela tá linda, mas pensando em segurança, zero. Por quê? Ó, cadê o corrimão? Não tem. Então, peraí, não adianta nada fazer um negócio bonito se não está trazendo segurança. Então, isso também é uma análise de risco que você, Cipero, tem que fazer. Condições ambientais, riscos ambientais. Eu falo de risco químico, biológico, físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. Esses riscos ambientais, Cipero, você tem que entender que possa ser que eles existam ou não no teu ambiente de trabalho. Você, como Cipero, não tem uma obrigação de ir lá e resolver o problema. Sua obrigação é de sinalizar o problema, informar. Você pode auxiliar um profissional, mas tomar meios de execução, isso aí não. Por quê? Porque tem muitas áreas que demandam que o profissional seja legalmente habilitado. Então, vamos lá. Riscos ambientais. Representado pela cor verde, nós temos os riscos físicos, pela cor vermelha, químico, marrom, biológico, amarelo, ergonômico e azul, acidente. Risco físico, eu falo do quê? Ruído, vibração, radiação ionizante, calor, frio, enfim, umidade. Químico, poeira, fumos, névoas, fumo metálico, neblina, gases, vapores. Biológico, vírus, bactérias. Ergonômico, esforço físico intenso, postura física inadequada, trabalho noturno, jornada de trabalho prolongada. Acidente, eu falo de arranjo físico, máquinas sem proteção, eletricidade, iluminação inadequada, enfim. E aqui é o mapa de risco. Para que ele serve, Cipero? Antigamente, o mapa de risco era uma condição obrigatória no curso de CIPA. Agora não é mais. Então, se você quiser adotar outros meios para garantir a segurança e saúde do trabalhador no ambiente de trabalho, você pode. Então, não necessariamente precisa fazer um mapa de risco. Só que eu te dou um conselho de fazer um mapa de risco, por quê?
porque ele é uma informação bem rica. Vou explicar para vocês. Olha essa parte aqui do mapa de risco, ó. Ele está falando para mim os 5 riscos existentes, né? Baseado aonde? Aqui, ó, na minha tabelinha. Então, eu tenho os riscos no local, eu tenho aqui também a minha planta, olha só a minha planta aqui, ó, depósito, cozinha, produção, enfim, eu tenho a minha planta do meu local de trabalho. E nessa planta eu tenho aqui, ó, as esferas. Cada esfera, ela tem um tamanho. E esse tamanho representa o quê? O meu nível de risco. Se for uma esfera de tamanho pequeno, meu risco é pequeno. Tamanho médio, meu risco é médio. Tamanho grande, meu risco é elevado. Só toma cuidado, Cipero, porque esse mapa de risco ele tem que ser feito, elaborado por um profissional legalmente habilitado. Então, isso daí você pode orientar e solicitar, e tem que deixar bem claro que essas esferas aqui, elas têm que ter uma diferença boa de uma para outra, para não ter confusão. Porque já pensou? O trabalhador, ele olha o mapa de risco, aí quando ele vai olhar o mapa de risco, ele, poxa, se confunde. Espera aí, isso aqui é um risco pequeno ou é médio? A esfera está tão próxima uma da outra a nível de tamanho que confunde. Então, tem que ter uma diferença. Vem aqui, cara, não deixa eu explicar para você. Basicamente, o mapa de risco é o seguinte, é o trabalhador entrar no ambiente de trabalho dele e já saber os riscos que estão ali só de olhar. E saber os níveis de risco que estão ali também só de olhar. Vamos aqui para o mapa de risco de novo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tá vendo aqui, ó, por exemplo, na área do depósito? Eu tenho aqui, ó, 3 esferas. Uma amarela, uma verde e uma vermelha. Se caso eu perceber que eu estou colocando muitas esferas aqui, eu vou acabar poluindo esse mapa de risco. Vai ficar com tanta bola, de tanta coloração, que no final vai até incomodar quem está vendo. Então, o que eu poderia fazer aqui, ó, para poder otimizar? Essas esferas aqui, ó, as duas são de tamanho médio. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer uma bola só, certo? Divido ela ao meio, aí um lado eu coloco verde e do outro lado da esfera eu coloco a cor, ó, vermelha, ok? Então, eu posso fazer isso também para não poluir muito o meu mapa de risco, sem problema nenhum. A organização, Cipero, no local de trabalho faz toda a diferença. Por quê? Você tem que entender que não é porque se trabalha em um local operacional que o local tem que ser desorganizado, não tem nada a ver. Tá? Então, assim, procura entender como que é a atividade da pessoa, o trabalhador, o empregador, ele não pode dificultar a ação do Cipero, ou seja, ele tem que cooperar com essa ação preventiva do Cipero, até porque o Cipero ele vai trazer também, de certa forma, um lucro para a empresa. Porque se ele garantir a segurança e saúde dos trabalhadores, no caso vai o quê? Evitar acidente. Evitando acidente se evita prejuízos. Então a organização ela faz toda a diferença. E nós temos diferentes tipos de trabalhos, principalmente no setor operacional. Por exemplo, trabalho em altura. Pode ter um risco de queda. Então, esse trabalhador está usando o EPI dele direitinho. Qual o principal EPI para trabalhar em altura? É o cinto paraquedista. Adianta só usar o EPI? Não. Tem algum curso específico que ele tem que ter por condições de trabalho para estar trabalhando em altura? Tem. Que curso é esse? De qual norma regulamentadora? A 35. Então, o Cipero ele pode até fazer um passeio pelo local de trabalho para saber se esse trabalhador, aqui ó, simbolizado na imagem, ele está devidamente adequado ou não para trabalho em altura. PT, permissão de trabalho, é um documento citado em diferentes normas regulamentadoras e que descreve as medidas de proteção obrigatórias para a realização de um trabalho seguro, além de instruções para situações de emergência ou resgate dos trabalhadores em perigos potenciais e uso de equipamentos de proteção. Aí, olha só, falando ainda da altura, tem que também entender o seguinte, opa, esse trabalhador que está trabalhando em altura, será que ele está em qual tipo de fator de queda? Será que se ele cair, ele vai se esborrachar no chão? Então, tudo isso, pessoal, é baseado o quê? No estudo. Esse estudo de fator de queda, a gente fala com mais propriedade qual norma? Na NR, ó, 35. Porque NR 35 a gente fala, o foco dela é trabalho em altura. Mas o Cipero tem que entender também de tudo um pouco. Então, vem em mim aqui, cara aluno. Vamos terminar esse módulo aqui, por quê? Porque tem muito assunto ainda para discutir. Mas o que você, Cipero, tem que entender? Opa,
Já entendeu das condições de trabalho? Já entendeu das responsabilidades? Agora você vai ter que conhecer. Porque no momento você está entendendo, agora tem que conhecer. O que seria isso? Você vai ter que procurar saber as atividades que tem no local, para dentro dessas atividades que estão no local, você saber os riscos que estão no local e saber quais são as soluções. Lembrando que, aluno, EPI e EPC são condições para evitar um acidente no meu local de trabalho. Só que pensando na segurança, entram também as normas regulamentadoras. Você está se formando como cipeiro. Tem uma norma para isso? Tem, que é a norma regulamentadora 5. E quem trabalha à altura? 35. Quem trabalha em espaço confinado? 33. Quem trabalha com elétrica? NR10. Quem trabalha numa construção civil? NR18. Quem trabalha com máquinas, fazendo movimentação de cargas e tudo mais? Pilhadeira, retro? NR11. Quem trabalha numa cadeirinha suspensa? NR18. Olha só, para tudo a gente tem praticamente uma norma regulamentadora quando o assunto é trabalho. Então é isso que você tem que entender. Você está se formando numa NR5. Essa norma regulamentadora 5, ela vai te trazer responsabilidades. Essas responsabilidades envolvem a segurança e saúde dos outros trabalhadores. Então, conhecer a atividade é fundamental para saber qual tipo de ação você deve tomar, ok? Então, continue estudando, estudar nunca é demais, e até a nossa próxima videoaula. Valeu!